Então, boa noite a todos aí mais uma vez. Nossa reunião aqui de perguntas e respostas com as crianças. A gente já tem uma pergunta lá no grupo, o esquenta de mais cedo, que Eric fez lá uma pergunta. A gente vai buscar essa pergunta para todos participarem, né, Eric? Isso, só vou copiar ela aqui e vou colar. Dal, se puder, não sei como é que está aí a conexão de Dal, vai fazer a leitura dessas perguntas para nós, se der. Venha, dá para fazer. Se cair a conexão, vocês falam. Beleza. Tá aí a perguntinha que foi feita lá no grupo. Então, vou fazer aqui a pergunta. Já pode? Eu, Elton e o Elric. Peraí. Saiu uma coisa errada na pergunta ali. Pronto, essa última aí que eu postei é que tá correta. Então, eu vou fazer as perguntas para essas pessoas inteligentes que estão aqui na reunião. Minha voz tá boa? Tá boa. Vamos lá, presta atenção, hein? O joio e o trigo são figuras do que na parábola de Mateus 13? Judeus. Letra C. Eita. O Elric, vou deixar com você. Acabou de cair a conexão aqui no computador. Beleza. Então, eu vou ler a pergunta e aí depois vocês colocam aí qual que é a resposta, tá? Então, Dal fez aí a pergunta, o joio e o trigo são figuras do que na parábola de Mateus 13? Então, letra A, judeus e gentios. Letra B, gregos e romanos. Letra C, falsos e verdadeiros. Letra D, fariseus e saduceus. E letra E, herodianos e samaritanos. Bora ver, Welton, como é que vai ser o negócio aí? Será que vão acertar? Vamos lá, João Miguel, essa daí é do jeito que você gosta, tá, João? Já temos resposta. Aí, o João já disse que tá facinho, mamão com açúcar. Já temos resposta. Pode falar, João. Pode ficar à vontade. Eu levantei a mão sem querer. Ah, tranquilo. Aqui na minha cidade, João, quando a gente levanta a mão assim é porque tá querendo emprestar dinheiro, viu? Se tiver aí, você me fala. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui no chat para me ver. Ó. Já temos aqui Eric, Valentina, letra C. Ana Júlia acha que é a letra C. João Miguel acha que é a letra C. Ana Júlia tá meio na dúvida ainda entre A e C, né, Ana Júlia? E Emily acha que é a letra C, Heloísa acha que é a letra C, Val e George também.
João Miguel também respondeu novamente aqui a C e disse que tá facinha essa, viu, Eric? E Michele da Hora e Ana Carla com Mari Cauã acha que é a letra C. Alana também acha que é a letra C. Estezinha e a família Buscapé, todos letra C, Eric. Será? Então, quem respondeu a letra C acertou. Vamos lembrar aqui da parábola de Mateus 13, que o Senhor falou, né, que tinha o joio e o trigo. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês aqui para a gente ler. A Dal vai conseguir compartilhar aí. E versículo 24. Pronto. Vamos ler aqui, juntinhos. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arrancais também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, essa aí é a parábola do joio e do trigo. E como a gente viu em outras reuniões passadas, né, que a gente estava estudando essas parábolas, a gente viu que esse que semeou a boa semente foi o Senhor. E o inimigo, que é Satanás, foi lá e semeou o joio. O trigo é a figura de todo aquele que é salvo, aquele que é do Senhor, aquele que realmente é salvo pelo Senhor. E já o joio é aquele que finge ser salvo, que é uma pessoa que professa crer no Senhor, mas não crê. Então, esse aí é um falso. E aí, o reino dos céus, que é essa esfera em que a gente está agora, só lembrando, quando o Senhor fala reino dos céus, ele não está falando de lá do céu, né, onde ele está. Ele está falando desse reino aqui, dessa esfera do reino onde ele esteve, os homens rejeitaram o Senhor, né, os judeus, e ele que era o rei desse mundo aqui, voltou, né, porque ele foi rejeitado. Só que aí o reino está aqui. E nesse reino existe o falso e existe o verdadeiro. Mas quem é que sabe quem é falso e quem é verdadeiro? Só o Senhor. E aí, para finalizar, quem respondeu a letra C acertou. Então, o joio e o trigo aí são figuras de verdadeiros e falsos. Então, certa resposta. Maravilha, crianças, todos acertaram aí. Muito bem. Vou fazer uma perguntinha facinho. Por que vocês acham que Deus escolheu essas duas plantas para representar o crente verdadeiro e o crente falso? O que vocês acham? Eu acho, porque eles se parecem. Mas Eu também. parecer, não. Por ele ser muito, os dois parecerem. Os dois
parecidos, só que um é falso e o outro é verdadeiro. Sendo por exemplo, o falso tá com só aparência de verdadeiro, mas atrás ele é falso. Maravilha, justamente isso aí. Eu escolhi essas duas plantinhas porque elas são muito parecidas, né? Então a gente olha para elas assim, tem muita semelhança a esse joio. Eu mesmo não conheço pessoalmente um pé de joio, nunca vi. Eu acho que tem nem o trigo também, assim, a planta eu nunca vi pessoalmente, mas a gente já viu imagens assim na internet e elas são muito parecidas. Por isso que um representa o verdadeiro, como o Eric falou, e o trigo, e o joio, que é parecido com o trigo, representa o falso, né? Porque o homem ele tem essa capacidade de fingir, né, ser um cristão. Então ele pode ir numa chamada igreja, né, uma denominação, frequentar lá os cultos, né, aprender uns versículos da Bíblia e dizer que é cristão, usar o nome do Senhor, mas ele pode não ser um salvo, uma pessoa que foi vivificada, tem fé, né, recebeu a salvação por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Então ele é só, digamos assim, uma imitação. Ele não é verdadeiro. Né? E só o Senhor sabe quem são os dele. Então a gente, né, nunca, eu, Eric, João, Ana Júlia, Dal, ninguém nunca vai saber quem é um trigo e quem é um joio no meio de toda essa profissão cristã hoje, né? Só o Senhor conhece os verdadeiros. Eu sei de mim, Eric sabe dele, João sabe dele, Dal sabe dele, Ana Júlia sabe dela, né? Porque a gente a gente crê no Senhor e a gente pode dizer de nós mesmos, né? Nós temos nova vida, é habitado pelo Espírito Santo e temos certeza da nossa salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo, né? Que Ele nos deu. Mas por outros a gente não pode dizer. Então, vocês acertaram muito bom. E Eric, quer ver a pergunta de Estezinha para dar o responder? Bora ver. Vamos lá. João, se você tiver pergunta, segura aí um pouquinho, viu? Estezinha, quer fazer sua pergunta? Quero. Quantas árvores foram plantadas no Jardim do Éden? Pode ficar à vontade para responder, Dal. Facinho, facinho, viu, Dal? Vocês não estão sabendo que houve uma promoção, não? Estão sabendo, não? Ei, o Eric Eu e o Elton. não estou sabendo, não. George foi promovido a responder as perguntas Giló com machixe e sal. Ô, George, por favor. Não, tô sabendo disso não, hein? Vocês sabiam disso, Elton, Eric? Aí é chamada promoção Sabendo, não. surpresa. É chamada promoção surpresa. Nunca ouviu falar, não, George? Pode responder aí, vá. Tá certo. Vou pedir primeiro, George, um minutinho, para a Esté refazer a pergunta para a gente ouvir todos novamente. Você faz aí para a gente, Esté, por favor? Quantas árvores foram plantadas no Jardim do Éden? O microfone é seu, George. Fica à vontade. Promovido, hein? Vou
para responder. Então, quantas árvores foram plantadas no Jardim do Éden? A minha resposta é que não tem como saber, porque o Senhor ali, quando criou o Jardim do Éden, ali, eu não me recordo de ter a especificação de quantas árvores foram plantadas. Bora lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 9, ver o que o Senhor fala na palavra. Olha aí, Estezinho, ó. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então o Senhor plantou muitas árvores, mas ele não falou quantas árvores eram. Mas ele deixou especificado que ele tinha plantado no meio do jardim a árvore da vida e também tinha uma árvore ali que era a árvore da ciência do bem e do mal. Conseguiu entender? Desce até o 15 aí, Dal, por favor. Aí, só complementando aí o que Eric falou das árvores, né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim, que a gente não sabe quantas eram, comerás livremente. Agora 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aí como Eric explicou aí, da árvore lá que estava no meio do jardim, essa árvore aí do conhecimento do bem e do mal, estão descritas aqui, mas o restante aí a gente não tem como saber. Deu para entender, Estezinha? Como é que ficou aí? Entendi agora. Bacana. Agora, João Miguel, que está com a mãozinha levantada, pode falar, João, fica à vontade. Fica à vontade. Tá. A minha pergunta é: por que Deus e também escolheu exatamente o trigo para ser e também o que finge ser um cristão? Joio. Escolheu o joio. Porque Deus escolheu o trigo para ser a figura do cristão e o joio O joio. para ser a figura do que não crê. É isso? Sim. É isso? Sim. Acho que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Porque são plantas parecidas, né? Então, uma pessoa que professa a fé no Senhor, a gente nunca tem certeza se a fé dele é real, né? Mas a gente julga pelo andar dele, né? Pelo como ele se comporta como um cristão. Mas ele pode parecer um cristão e não ser realmente um cristão, né? Porque vamos dizer assim, um cristão verdadeiro é uma pessoa que foi salva por Cristo. Ela recebeu vida, né? Que é a pessoa quando nasce morta em seus delitos e pecados, né? Sem nenhuma conexão com Deus, inimiga de Deus. Então Deus dá vida a essa pessoa, aí ela crê no Evangelho, né? Ela é
selada com o Espírito Santo, e aí ela passa a ser um salvo. Esse é o verdadeiro. Mas o que não foi salvo, não foi vivificado, não tem o Espírito Santo habitando nele, aí ele pode ir num culto religioso, pode conhecer a Bíblia, pode falar que crê, mas pode ser que ele não creia, né? Aí só o Senhor sabe, como eu falei. Então, por isso que o cristão, né, verdadeiro, salvo, ou o falso cristão, ele pode ter a mesma aparência, digamos assim, de um verdadeiro. Ele pode andar parecido com um cristão verdadeiro, sem ser um cristão verdadeiro, sem ter sido salvo. E aí, por que a gente estava falando que Deus usou essas plantinhas como figura? Porque o joio e o trigo também, quando a gente vê elas são parecidas, né? O joio é bem parecido com o trigo, né? Então, mais um é o trigo, né, que é a figura do verdadeiro cristão, e o outro, joio, ele, não sei nem se ele tem alguma serventia para alguma coisa, né? O trigo a gente sabe que tem é um alimento nutritivo, serve para fazer muita coisa, né? O pão que a gente come, o macarrão, o que mais, quem lembra, o que faz com trigo? Muita coisa, farinha, bolo, biscoito, tudo, né? Vem do trigo. E o joio eu não sei se tem alguma, se serve para alguma coisa. Eu acho que só mesmo para descartar, queimar. Então é por isso que eu penso que Deus usou essas duas plantinhas para usar como semelhança em figura do verdadeiro crente e do falso crente. É isso mesmo, que você tinha falado aí. Eu tinha pesquisado aqui e o trigo, no caso, Só ver uma coisa. oi? Ah, lá, esse, não, então deve ser esse daqui. Aí. Seu microfone está aberto, João. Pode falar, Jorge. Desculpa aí, mano. É, é isso, né, que você estava falando, Well, também que eu estava pesquisando aqui, que o trigo, ele serve, como você falou, serve para o alimento humano, né? Como serve para fazer o pão, né? Vários alimentos, né, que faz com o trigo. Ele tem uma utilidade natural, né? Uma serventia natural. Já o joio, ele é uma planta que pode prejudicar os cultivos de trigo. Né? Aí eu estava pesquisando aqui que ele pode ser tóxico também, quanto ao consumo por humano. Ou seja, em resumo, o joio ele não presta para nada e pode ser até prejudicial a, ao consumo humano. Deu para entender, João? Não sei se João ouviu falar. Deu para entender? Ficou alguma dúvida, João? Não. Tá tranquilo. Então vamos lá, vamos seguir. Eric, você tem perguntas, Eric? Mas, por favor, Vou com a pergunta. perguntas fáceis. Perguntas fáceis. Não vai fazer igualdade o que complica a vida das crianças. Né? Vou colocar a perguntinha no chat. Aí a gente vai ler. E depois vocês colocam as respostas aí, tá bom? Vamos lá.
Não sei se Dal vai conseguir ler, se não a gente lê aqui. Agora dá. Tomara que não caia. Então vou ler aqui, viu? Já pode, Eric? Pode. Pronto, então aqui. Quem será arrebatado pelo Senhor Jesus? A igreja dos irmãos, os irmãos reunidos somente ao nome do Senhor, os santos do último dia, ou todos os que creem no Senhor Jesus? Puxa, Eric, eu acho que você roubou minha pergunta, Eric. Como é que você conseguiu fazer isso? Guardei as 7 chaves. Você vê, né? O Senhor tá, a gente tá em sintonia com o Senhor. Então vamos às respostas. Ana Júlia acha que a letra D, a última, todos os que creem no Senhor Jesus serão arrebatados. Atenil de Araújo acha que é a letra D. João Miguel também, letra D. Olha só, todo mundo tá na mesmo pensamento aqui. Emily acha que é a letra D. Paula Rodrigues aí com Valentina acha que é a letra D. Alana Andrade acha que é a letra D. Michele da Hora, Mari Cauã e Ana Carla e Irlan. A família Buscapé vai de letra D também. A última resposta aí. A família da Hora também. Bia acha que é da Hora. Heloísa aí. E todos que creem no Senhor Jesus, respondeu João Miguel. Tá certa ou errada a resposta, Eric? Então, quem respondeu a letra D, acertou. Tá certíssima. Todos os que creem no Senhor Jesus serão arrebatados no dia que o Senhor vier nos buscar. Eu me lembrei de um versículo que está em Atos 2, versículo 47. Porque, crianças, a gente já aprendeu em outras reuniões que todos aqueles que creem no Senhor Jesus, eles são o quê? Igreja. Então, todos os que são igreja, que creem no Senhor Jesus, serão levados por ele quando ele vier. E aí, esse versículo de Atos, ele fala uma coisa muito interessante, que também, para a gente aprender, que é o Senhor Jesus que nos acrescenta a igreja, e não a gente que se faz membro de uma igreja, como na cristandade é falado, né? Algumas pessoas acham que se elas se forem lá, batizarem, ou simplesmente crerem no Senhor Jesus e falar, você tem que entrar aqui para a igreja, e não é assim. A palavra de Deus nos ensina que quando cremos no Senhor, o que acontece? O Senhor acrescenta-nos a sua igreja. Então, lá em Atos 2, versículo 47. Vou escolher alguém aqui para ler para mim. Deixa eu ver. Cauã, pode ler? Louvando a Deus louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Obrigado. Então, crianças, é isso aí. Quem é que acrescenta à igreja? Todos os que são salvos? O Senhor Jesus. Quem gostou da pergunta, dá um joinha. E certíssima resposta também. Maravilha. Ô, Eric, você Legal. botou a foto lá do trigo do joio. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui, viu? E Pronto. olha,
Aí tem Camila e Júlia, que tá no celular de Atenilde, viu? Coloca aí na sua organização organizativa, Welton. Ô, Dal, repete aí para mim, por favor, porque cortou para mim aqui, o meu fone saiu na hora que você falou. Quem tá aí na conta de Atenilde é Camila e Júlia. Ah, bacana, beleza. Olha aí, crianças, voltando lá ainda naquela perguntinha que a gente estava conversando sobre o joio e trigo, olha como é que eles são parecidos. Tá vendo? Só que aí, ó, como o Elton falou, né? Jorge aí também comentou que o joio ele é tóxico, só traz prejuízo para a plantação, mas é parecido. Não é 100% igual, não, mas é parecido. Quer falar, João? Ô, irmão, pra mim o joio é tipo um trigo, só que tipo apodrecido. Tipo, mais velho, sei lá. E ele é seco, né? Você tá vendo? Bem seco. E já o trigo não. O trigo é mais vistoso, mais brilhante. É essa a minha resposta. Então, para quem não conhecia o trigo e o joio, tá aí. A figura deles. E eu vi Ju levantar a mão. Você viu, Elton? Eu? Eu vi você levantando a mão, viu? Você baixou ligeiro, mas eu vi você levantando a mão. Hum, Você quer fazer pergunta? não. Na verdade, eu lembrei de uma. Eu queria saber qual foi o primeiro milagre de Jesus. Ah, essa é mamão com açúcar com o Elton. Foi eu que levantei a mão? Não, Perdão, Eric, que eu tava conversando aqui, não prestei atenção no que você falou. não, eu falei o seguinte, que a pergunta que a Ana Júlia falou, ela é mamão com açúcar, aí é com você. Qual foi? Repete aí, por favor. Qual foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez? Vamos ver. Eu acho que foi transformar vinho em água. Você sabe onde é que for água em vinho? Você sabe onde é que tá ele? Acho que João. João? Tô dizendo que Capítulo ela 2. tá. Vou pesquisar rapidamente. Quem achar primeiro que eu, ajuda aí. Que é João Aí, capítulo Well, 2. Vamos lá. Então, vou ler aqui o. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então acho que aí foi o início dos sinais, né? A gente fala milagres, a Bíblia fala sinais do Senhor aí. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Eu creio que foi isso daí, Ana Júlia. Olha o nosso João aí de mão levantada. Pode falar, João. Nada, espera, eu só tô vendo um negócio aqui na minha tela. Tá me atrapalhando.
Eu vou fazer duas perguntas, pode? Peraí. Minha pergunta. Esqueci. Fazer duas perguntas, pode? Sim. Você já Enquanto fez a primeira. pode fazer, Dal. Você já fez a primeira, agora só tem uma. Então, vou fazer uma e depois fazer outra. É sobre cidade, né? Eu quero saber qual foi a cidade que Maria estava grávida do Senhor Jesus, logo no início. Qual era o nome da cidade que Maria ficou grávida com o Senhor Jesus dentro no ventre dela? Belém. 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 Qual é a pergunta, Dal? Eu não ouvi. Eu vou facilitar. Nazaré. Mamão com bastante açúcar e mel. O anjo visitou Maria e aí disse que ela fica grávida. Aí depois ela ficou grávida porque o Espírito Santo colocou o Senhor Jesus no ventre dela. Qual era o nome dessa cidade? Nazaré. Nazaré. Nazaré? Nazaré, irmão. E aí, George? Certa resposta ou não certa resposta? Confesso que eu não entendi bem a pergunta, viu, irmão? Qual foi o nome da cidade em que primeiro Maria ficou grávida ali do Senhor Jesus, ali no ventre dela? O Senhor Jesus foi colocado no ventre dela. Onde foi que começou? Qual a cidade? Belém. Belém. Tá dividido, hein, Dal? É Belém ou Nazaré? Veja esse Pronto. negócio A aí, resposta o Eric. é Belém. Nazaré. Bora O olhar na Elton, me ajuda aí. Pra mim é Belém. Vamos ver. O Repete Elton, a pergunta aí, repete a pergunta aí, por favor. qual foi a cidade em que primeiramente Maria ficou grávida e ficou com o Senhor Jesus no ventre dela? Qual era o nome dessa cidade? Eu acho que eu vou Nazaré, viu? Mas só pescando aqui para ver. Eu já vou falar porque tem outra. Vou colocar aqui. Vamos ver aqui. Nome da cidade. Vou compartilhar. E quem vai ler? Deixa eu ver aqui. Vamos chamar uma pessoa que ainda não participou, que está em Cotinildes. Tem Camila e tem Júlia. Qual das duas quer ler esse textozinho aqui? Lucas, capítulo 1, versículo 26. Ou Camila ou Júlia. Dá para ler, será? Quiser ler, tem que ligar o microfone. Sabe ligar o microfone? Microfone é do celular. Oi, oi. É Camila que vai ler.
Pode começar? Pode ler, Camila. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Prontinho aí, só para a gente adiantar. Aí depois começa toda a conversa do anjo com Maria. E ó, Maria ficou assim, maravilhada. E aí foi: Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então foi aqui em Nazaré que tudo começou. Eu arrisquei, mas não tinha certeza, Rudolf. Mas quem escreveu aí Nazaré certa a resposta? Vamos para a próxima, Dal. Agora, quando o rei Herodes soube que o rei dos judeus tinha nascido em Belém, ele mandou matar um bocado de criancinha. Só que, antes disso, Deus falou numa visão para José pegar Maria e o filho, Jesus, e ir para uma cidade, fugir para uma cidade. Alguém lembra que cidade foi essa? Que eles fugiram para que Herodes não matasse o menino Jesus? Belém. Agora é Belém. Belém. Bota a cachola para funcionar. Para o Egito. Emily Cecília, fala aí. A gente tá meio que em dúvida. Heloísa, Egito. então eu já vou falar, viu? Vou compartilhar e vou chamar alguém para ler. Espera aí. Belém. Deixa eu ver aqui quem é que eu vou chamar. Deixa eu ver. Já sei que eu vou chamar. Alana. Alana Andrade, por favor, Alana Andrade, lê esse versículo aqui de Mateus 2:13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Quem falou Egito? Certa resposta. Olha aí. Tivemos aqui três respostas diferentes, viu, Dal? Egito, Nazaré e Belém. Posso falar? Pode Agora a falar. gente já sabe. Posso falar, irmão? Pode, João.
Eu tenho uma pergunta. A- Na, ver- na verdade, falar uma coisa. E também pergunta mesmo. Se também Jesus fala que a gente é para comer pão e também fazer o negócio de comer o pão e o vinho e também todos os domingos reunir, já que o pão é feito do trigo, e também foi por isso também que ele mandou a gente comer pão sempre nessa época. Acho que foi. Oxi, João Miguel, essa é Padal. Certinho. Dire... Dal, fica à vontade, viu? Dessa vez não vale mandar para mim, não. Acabou as promoções, né, Jorge? Como foi essa pergunta aí? Não consegui entender, não, viu? Alguém pode traduzir? Eu entendo, meu pai entendeu aí traduziu aqui. Vamos lá, Alexandre, ajuda nós aí. Bora deixar essa com o Alexandre. E pare. Vê se eu entendi, João Miguel. Ele falou, né, que se Jesus pediu para que a gente lembrasse dele, né, comendo do pão e do vinho todos os domingos, né, os primeiros dias da semana, o dia do Senhor, e o pão é feito do trigo, se tem relação, né? Ele tá falando relacionado ao joio e o trigo, né? Se tem relação. Se o pão vem do trigo, se tem relação. Se Jesus escolheu o pão justamente por causa disso. Agora sim, deixa eu ver aqui. Onde é que está aquele versículo que o Senhor diz assim: se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica só? Tem também relação, sim, João Miguel. Porque o próprio Senhor fala. E ele também fala que ele é o pão da vida, né, Dal? Isso, Elton. Foi bem lembrado aí, viu, João Miguel? Porque o trigo, porque o pão, porque tudo isso é aceito por Deus, porque é figura também do Senhor Jesus, é figura do corpo do Senhor Jesus e é figura também do corpo de Cristo, que todos nós que cremos no Senhor Jesus também participa desse um só corpo, que a palavra diz que é um só pão. E o pão vem do trigo. E o trigo é sempre o símbolo dos crentes verdadeiros, porque o próprio Senhor Jesus, ele mesmo diz que ele é um trigo. Vamos ver aqui o versículo que está. É João 12, 24. João 12, 24, Jorge, que você falou? Posso ler? Pode. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Já entendi tudo. Agora também o que o Elton falou, que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Vamos ver onde está esse versículo. Que é João 6, Dal. Vai descendo aí, acho que
Volta um pouco. Esse é o 22. Trinta e cinco. Porque é. E, e Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Bom, Aí, João Miguel, tudo certinho, tá vendo? A palavra de Deus é perfeita. Então, o trigo, só quem é trigo é santo, porque o Senhor Jesus também é o trigo de Deus, que também ele é o pão da vida, que desce do céu e dá vida a todos nós. Então, tudo tem a ver. Então, no dia de domingo, que é o primeiro dia da semana, a gente toma do pão e também do cálice com vinho, lembrando da pessoa do Senhor Jesus. Aquele pão que fica na mesa, quem não viu ainda uma assembleia, e for na assembleia vai ver, ele fica ali na mesa porque ele representa, ele faz lembrar a gente que que o Senhor Jesus deu o corpo dele para ser entregue na cruz, e aquele pão ali representa o corpo do Senhor Jesus, que foi entregue na cruz. O Senhor Jesus não é o pão da vida, o corpo dele foi entregue na cruz. E aí, quando a gente vai tomar ceia, a gente vê aquele pão ali em cima e lembra do Senhor Jesus, que ele é o pão. Muito bem, João Miguel. Então chegamos no nosso finalzinho aqui, passamos um pouquinho, mas não faz mal. Eric, você quer. Vou pedir para tirar a gravação. Na próxima semana, Eric, nós temos a reunião de quê? Ajuda aí, que eu já me esqueci. Reunião de estudo, se o senhor permitir. irmãos, no final eu posso cantar um hino. O João Miguel, a gente estourou o nosso tempinho aqui em 9 minutos. Tem como você separar esse hino para a próxima reunião de hinos, colocar lá no grupo. George já sugeriu um, eu vou colocar lá também no grupo das crianças. Aí junta com o seu, pode ser? Tem problema? Tá, bota aí um papelzinho. Vou cantar no Tá. próximo. Você não esquece de pôr lá no grupo pra gente, não. Eu vou colocar um lá também que George sugeriu, tá? Tá, vou lá no grupo agora. E Dal levantou a mão aí? Foi só falar que desde o início Valentina queria cantar um hino. Aí ia lembrar. Aí pode fazer o seguinte: a gente pode ir até as 9h10, Valentina cantando um hino agora, porque ela já desde o começo já tinha falado. E aí, João Miguel fica na próxima. Tá combinado assim? Dá um joinha aí. Pode ser, João? Pronto, combinado. Desculpa por não responder. Eu demorei para responder por causa que eu fui lá no WhatsApp. Tá. Vamos lá, Valentina. Qual é o hino que você vai cantar pra gente encerrar? Assim Deus nos amou. Assim Deus nos amou, até seu filho dar, o qual morreu na cruz, a fim de nos salvar. Um dia irá vir, com glória reluzir, tal é seu amor sem par.
um quadrilhão, um quintilhão, um decilhão. Maravilha, Valentina! Melhor hinos de todos. Obrigado. Valentina, você me perdoa porque eu não vi lá no chat você pedindo para cantar o hino, mas deu certo, graças ao Senhor. E João Miguel deixa guardadinho dele, coloca lá no grupo lá do Zap. E na próxima reunião de hinos nós vamos cantar esses hinos para o Senhor, tá ok? Agora chegou a hora de Mimi. Que significa? Vou deixar para vocês. Dormir, mas antes de dormir tem que orar. Isso aí. Eric ou Elton, pode ficar à vontade. Vou tirar a gravação. Vamos agradecer.